Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando, estamos dando início a mais uma aula de geografia. Hoje, que é 14 de junho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é a nossa primeira aula sobre a população e trabalho. Nós vamos falar sobre as mulheres, crianças e idosos nesse mercado. Para começar a aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a população segundo os setores de produção e também vamos falar sobre a distribuição da população e os setores de produção. Vamos lá para mais uma aula? A população segundo os setores de produção. Uma das formas de estudar a população de um país é classificá-la de acordo com os setores de produção. Existem três setores de produção básico. O primeiro é o setor primário, que reúne as atividades agropecuárias, extrativistas, a pesca e a silvicultura. O segundo é o setor secundário, que abrange as atividades industriais e a construção civil. E, por último, o setor terciário, que agrupa as atividades de comércio e de prestação de serviços, como o sistema bancário, a administração pública, as atividades de saúde, educação, saneamento básico, transporte, telefonias e vários outros pontos. Vamos observar aqui a figura 13. Nós temos só a figura 13 representando cada um desses pontos. São exemplos de atividade de cada setor de produção. Nós temos aí. Em razão dos avanços científicos e tecnológicos, entretanto, muitos estudiosos apontam a existência do setor quaternário, que compreende as atividades humanas relacionadas à busca de novas tecnologias e conhecimentos. Tecnologia da informação e comunicação, das quais a informática, a cibernética e a robótica e outras fazem parte. O conhecimento, ao tornar-se valiosa mercadoria comercializada no mundo e por exigir mão de obra altamente qualificada, transformou-se em setor de produção da economia, o quarto setor. A distribuição da população e os setores de produção. Segundo o IBGE, a população economicamente ativa, que é o PEA, é o conjunto de indivíduos que trabalham ou estão em busca de emprego e compõem o potencial da mão de obra com quem podem contar os setores produtivos. Conhecer o número de pessoas que trabalham em cada setor ou a participação de cada setor no PEA é importante para fornecer dados para a avaliação da economia de um país e para o planejamento. No Brasil, o estudo da população trabalhadora ao longo dos censos demográficos fornece elementos para compreender as mudanças na economia do país. Vamos observar aqui a figura 14. Na figura 14, nós temos o Brasil, distribuição do PEA por setores da produção entre os anos de 1940 ao ano de 2015. Aqui ao lado nós temos a porcentagem e nós temos aqui os anos. Cada cor representa um setor. Nós temos a cor verde, que representa o setor primário. Nós temos a cor roxa, que representa o setor secundário. E nós temos a cor laranja, que representa o setor terciário. Nós podemos identificar essas informações aqui na parte de baixo do gráfico, aqui mais na parte de baixo, e aqui nós temos as cores. Nós podemos identificar o ano e a porcentagem a partir de que esses setores vão passando de um ano para o outro. Exemplo, no ano de 1940, o setor primário tinha 19,8%. Nós podemos observar também aqui que cada setor no ano de 2015 já tinha uma porcentagem bem mais diferenciada do início dos anos. Nós temos o setor primário, que é a cor verde, com 13,9%, o setor secundário, que é a cor roxa, com 21,6%, e na cor laranja, o setor terciário, com 64,5%.
Em 1940, de cada 100 pessoas que formavam a PEA do Brasil, aproximadamente 70 estavam ocupados no setor primário, 10 no setor secundário e 20 no terciário de produção. Esses dados nos informam que, em 1940, a economia brasileira tinha por base os produtos do setor primário de produção. Além disso, podemos concluir que no ano de 1940, a industrialização do país era modesta, pois empregava apenas 10% da PEA, e que as cidades e as populações urbanas ainda eram reduzidas, pois apenas cerca de 20% da PEA estavam empregados no setor terciário, que reúne atividades predominantemente urbanas, assim como o setor secundário. Nas pesquisas seguintes, notam-se alterações na distribuição do PEA por setores de produção. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015, observou-se que 21,6% do PEA do Brasil se dedicava ao setor secundário e 64,5% ao setor terciário, ambas superando a participação do setor primário com 13,9%. Esses dados evidenciam que atualmente a população brasileira vive predominantemente nas áreas urbanas. Não havia ainda estatísticas sobre o quarto setor no Brasil. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.